Então, a gente vai, dentro do âmbito do tema do nosso evento, né, famílias, políticas públicas e os objetivos de desenvolvimento sustentável, vou falar um pouco dos esforços que têm sido empreendidos nesse campo, especialmente pela Secretaria Nacional da Família, que é uma realidade relativamente nova do governo federal, resultado desse esforço de priorizar, de dar uma atenção maior para essa temática no âmbito das políticas públicas, mas também de ações do governo federal que dialogam com essa temática, né? A importância de compreender o papel da família está se consolidando, né? Assim, já é uma coisa que cada vez mais a sociedade, a política está se dando conta disso. A gente tem o Dia Internacional da Família, que foi instituído pela ONU, que é o 15 de maio, né? E na resolução que institui o Dia Internacional da Família, o documento diz que o objetivo desse dia é oferecer uma oportunidade para promover a conscientização sobre as questões relacionadas às famílias e aumentar o conhecimento dos processos sociais, econômicos e demográficos que as afetam. No Brasil, não sei se todos sabem, mas o dia 21 de outubro é o Dia Nacional de Valorização da Família, é uma data também instituída por lei aqui no Brasil, com essa mesma finalidade. Então a gente está aí na semana, né, do Dia Nacional de Valorização da Família, é importante a gente refletir sobre essa temática, né? Como já foi citado aqui, né, a nossa Constituição é muito clara ao estabelecer a prioridade que o Estado brasileiro deve dar à família, seja porque o artigo 226 reconhece que a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, seja porque a própria Constituição confere à família responsabilidades graves, como educação, o artigo 205, né, que fala que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, e a gente sabe o quão desafiante é educar, né, e é um dever da família, então a família precisa de fato estar no foco da atenção das políticas públicas para que ela esteja em condições de desempenhar o seu papel e assumir a sua responsabilidade no que diz respeito à educação, mas também o artigo 227, que trata dos direitos da criança e do adolescente, começa, né, e a gente fala muito dos direitos, mas a gente tem que sempre lembrar que toda vez que existe um direito, existe alguém que tem um dever, né? E quando a gente fala dos direitos da criança e do adolescente, quem tem o dever de assegurar esses direitos, segundo a Constituição, o artigo 227, é a família, a sociedade e o Estado, né? Tem o dever de assegurar com absoluta prioridade a criança, o adolescente, ao jovem, e todo aquele rol de direitos, entre os quais está a convivência familiar e comunitária, colocá-la a salvo de todas as formas de negligência, de violência, o direito à saúde, educação, alimentação, lazer, etc., esporte. Então, é muito importante ter isso claro. Quando a gente vai também ao artigo 229, o artigo 230 fala especificamente dessa solidariedade intergeracional, né, do dever dos pais de cuidar, de assistir, de amparar os seus filhos, o dever dos filhos de amparar os pais na velhice, na necessidade, a prioridade, o direito do idoso de ser cuidado preferencialmente no seio da sua própria família. Então, a Constituição brasileira é bastante clara sobre isso. Então, a família tem direitos, a nossa Constituição é a Constituição que confere direitos, é a Constituição cidadã, mas ela também estabelece deveres graves e a família tem esses deveres. Então, as políticas públicas, elas têm o papel de garantir, de favorecer, de promover as famílias enquanto grupos sociais para que elas estejam em condições de oferecer as respostas, de assumir as suas responsabilidades, né? As famílias não podem ser culpadas, né, de tantos problemas sociais, mas elas precisam ser promovidas de forma tal que possam cumprir com as suas responsabilidades. Nesse sentido, a OCDE dá uma definição de políticas familiares que diz o seguinte, que as políticas familiares são definidas como aquelas políticas que aumentam os recursos das famílias com filhos dependentes, favorecem o desenvolvimento das crianças, removem os obstáculos para ter filhos e conciliar compromissos profissionais e familiares e promovem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Essa é a definição da OCDE, tem várias outras definições de políticas familiares, mas preferi usar essa, até porque o Brasil está nesse caminho aí de trabalho aí esse esforço para entrar na OCDE, e eu acho que é bastante ampla essa definição, interessante para a gente pensar a nossa reflexão nessa noite.
problema que a gente identifica é que muitas vezes há um caráter fragmentário dessas ações que podem ser configuradas como políticas familiares, que muitas vezes estão voltadas para a resolução de problemas específicos da família, sem considerar de forma integrada o papel que elas cumprem na sociedade. Então esse é o ponto, ou seja, até o exemplo que o Rodolfo deu aqui, muitas vezes a gente tem situações de violência contra a criança na família, tem situação de violência contra a mulher, e muitas vezes as políticas estão ali para responder imediatamente esses problemas que surgem no convívio familiar, mas sem o devido cuidado para chegar antes, para promover o fortalecimento dos vínculos familiares e tornar as famílias um ambiente mais propício ao desenvolvimento e à saúde integral dos seus membros, e um ambiente onde a incidência, a ocorrência dessas situações de violência e etc., sejam menos recorrentes. Então esse é o desafio que a gente tem enquanto ação no campo das políticas familiares, né? Então, nesse sentido, a Secretaria Nacional da Família focou em alguns objetivos, né, que é primeiro implementar em articulação com outros ministérios ações de fortalecimento de vínculos familiares, a gente vai falar um pouco disso aqui, produzir e estimular e disseminar estudos com evidências acerca do valor da família para o desenvolvimento da sociedade, a fim de subsidiar esse processo de formulação. Hoje à tarde a gente teve a oportunidade de estar com o pessoal da assistência social apresentando um desses estudos que foram financiados pela Secretaria Nacional da Família, que foi uma avaliação de efetividade de processo de implementação do programa Famílias Fortes, que já foi citado aqui, e também o desafio de promover a inserção de uma perspectiva de família nas políticas, nos programas e nas legislações. Como já foi mencionado aqui, na fala do Rodolfo, a gente tem esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e muitos deles estão diretamente associados com a família, né? Como a gente falou, o primeiro deles é a questão da erradicação da pobreza, toda a questão da renda, que é um tema necessário e que, especialmente no contexto que a gente viveu da pandemia, ficou evidente a necessidade de uma ação efetiva do Estado nesse campo, mas também a questão de saúde e bem-estar, e aí é um dado que a gente verificou nesse estudo, e aí tem uma série de estudos que tem mostrado a incidência da qualidade do vínculo familiar sobre a saúde, especialmente a saúde de adolescentes e jovens, né? Então, adolescentes, crianças e adolescentes que crescem num contexto de famílias com um estoque suficiente de habilidades parentais, de pais que têm capacidade, que interagem de forma positiva com os filhos, essas crianças estão muito mais protegidas de transtornos como ansiedade, depressão, de envolvimento em atividades ilícitas, de experimentação e abuso de álcool e outras drogas. Então, uma série de repercussões que a qualidade do vínculo familiar tem sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, onde está a Secretaria Nacional da Família, a gente tem a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que é onde tem o Disque 100, o Ligue 180, as denúncias de violação de direitos humanos, e a principal violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes é a negligência, né? E a negligência é uma falta de habilidade parental, né? Ou seja, expressa uma necessidade de uma atuação no desenvolvimento de habilidades parentais. Nesse sentido, uma das ações que a Secretaria tem feito é o programa Famílias Fortes, que já foi mencionado aqui, que é uma metodologia de prevenção de comportamentos de risco e promoção do bem-estar dos membros da família por meio do fortalecimento dos vínculos familiares, né, e desenvolvimento de habilidades parentais e socioemocionais. É uma metodologia de trabalho com famílias que se desenvolve ao longo de 7 encontros, com pais ou responsáveis e filhos na faixa etária de 10 a 14 anos, para que os pais possam desenvolver habilidades parentais, os filhos possam desenvolver habilidades socioemocionais, melhorar a comunicação familiar. A gente fez um estudo longitudinal, foi feito no Brasil, em 13 cidades do Brasil, com a implementação desse programa, e os resultados são impressionantes. Um dos resultados é a redução de 60% na incidência de comportamento negligente entre os pais que participaram do programa, aumento do uso de práticas disciplinares não violentas por parte dos pais que disciplinam os filhos sem utilizar castigos físicos, gritos e etc., né? Isso relatado pelos próprios adolescentes que participaram e pelos pais também. Uma redução no score de conflito familiar,
e um aumento nas habilidades tanto de exigência quanto de responsividade por parte dos pais, ou seja, pais que estão mais atentos onde os filhos estão, com quem eles andam, o que eles fazem, e pais que também são mais predispostos a manifestar, a expressar afeto, a ouvir os filhos, a participar das suas atividades. Isso tem uma série de repercussões. Primeiro, a saúde, né? Então a saúde desses adolescentes, ela é promovida, também a saúde dos membros da família, dos pais, também os adultos se beneficiam. Isso favorece o desenvolvimento dessas crianças. Um dos resultados do programa é a melhora do desempenho acadêmico das crianças e o maior envolvimento dos pais com a escola, porque uma das coisas que os pais refletem lá sobre a questão da importância de estabelecer um horário para as atividades escolares e acompanhar essas atividades. Então tem uma repercussão nesse objetivo 4, que é a educação de qualidade, ou seja, as famílias passando a funcionar melhor, os filhos têm uma disposição maior para aprender, para se envolver, para participar das atividades, e os pais também participarem de forma mais ativa. Então isso tem uma repercussão sobre a saúde, evidentemente também essa melhora da convivência, esse melhora do engajamento e do desempenho das crianças na escola, vai ter uma repercussão na quebra desse ciclo da reprodução intergeracional da pobreza, porque essas crianças vão desenvolver mais capital humano, né? Então tem um impacto sobre isso. E aí uma outra ação que a Secretaria Nacional da Família também, um outro campo que tem trabalhado, e o governo também tem trabalhado nesse sentido, é a questão do equilíbrio trabalho e família, que tem a ver com a questão de trabalho, né, do objetivo de trabalho, e tem a ver também com o objetivo de igualdade de gênero, o objetivo 5. Né? O Programa de Equilíbrio Trabalho Família é um programa que foi lançado em 2019 pela Secretaria Nacional da Família, é composto de 3 eixos, tem o selo Empresa Amiga da Família, o prêmio Melhores Práticas de Equilíbrio Trabalho e Família as ações educativas em equilíbrio trabalho e família, que é para qualificar trabalhadores, gestores, sobre a importância de promover a conciliação entre o trabalho e a família e favorecer a construção de ambientes profissionais mais familiarmente responsáveis. Né? Então, esse programa já teve 2 edições do selo, e essas ações de educação em equilíbrio trabalho e família está se difundindo pelas empresas, e recentemente o governo nesse campo também foi aprovado, acho que muitos de vocês devem ter visto, esse programa Emprega Mais Mulheres, e uma das ações que estão previstas lá no programa tem a ver com o cuidado, como foi falado aqui, que é favorecer, dar uma prioridade para mães com crianças de até 6 anos, para que elas possam atuar na modalidade do teletrabalho e a flexibilização da jornada de trabalho para essas mães com crianças de até 6 anos. A possibilidade também dos 2 meses excedentes de licença maternidade previsto na empresa cidadã poder ser dividido entre o pai e a mãe, né? Então isso também tem a ver com a promoção da equidade entre homens e mulheres, com a corresponsabilidade no lar, né? Promover essa corresponsabilidade no lar. Então isso é uma ação importante. E nesse campo da educação parental, que nós falamos por meio do programa Famílias Fortes, e agora a gente está em tratativas para incorporar uma outra metodologia dessa, uma parceria do Brasil com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, para incorporar no Brasil uma outra metodologia denominada Strong Family, que é uma metodologia mais compacta. O Famílias Fortes são 7 semanas, esses são de 3 semanas, para favorecer a aplicação em contextos de maior vulnerabilidade. O programa Famílias Fortes tem vídeos, né, então pressupõe uma estrutura com data show, com som e etc. Esse programa Strong Family é mais simples, então pode ser aplicado em outros ambientes, sem chegar a um número maior de famílias, mas nessa perspectiva também, a lei do Auxílio Brasil, ela colocou o auxílio Criança Cidadã, né, que é um auxílio que os municípios recebem quando as crianças de 0 a 6 anos não têm vagas para essas crianças nas creches. Os municípios recebem um recurso para estabelecer parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos para garantir que essas crianças tenham uma vaga numa creche. E aí, nesse programa Criança Cidadã, o artigo 14 da lei coloca que a manutenção do auxílio financeiro de que trata esse artigo aí, né, o Criança Cidadã,
estará condicionado à participação dos responsáveis em atividades de orientação sobre parentalidade e cuidado com a primeira infância, oferecidos pelo Poder Público Municipal ou do Distrito Federal. Então, o que isso quer dizer? O município recebe recurso para garantir uma vaga na creche para essas crianças atendidas pelo Auxílio Brasil, que não tenham vagas nas creches públicas municipais. Então, o município vai receber esse recurso para estabelecer convênios com organizações privadas sem fins lucrativos, e a condição é que esses pais e mães participem de atividades sobre parentalidade e cuidado na primeira infância. Então, isso também é um elemento a mais. Além de você garantir um espaço adequado para o desenvolvimento dessa criança, você favorece que essas famílias também sejam espaços mais favoráveis para o desenvolvimento da criança. Então, é mais uma ação voltada para a parentalidade. Isso está numa fase, a gente tem uma fase agora para implementar isso pressupõe toda uma articulação com os municípios, né, com o Distrito Federal, para garantir essas ações, para desenvolver uma metodologia para isso, mas eu entendo que isso já seja um importante avanço. Então, são diversas ações, algumas em caráter embrionário, mas eu acho que é interessante a gente notar que tem um caminho a ser percorrido, e também é uma alegria para nós, do governo federal, ver que municípios como Valinhos já estão se colocando à disposição para estabelecer esses tipos de parceria, para incorporar esses tipos de ação que coloca a família no centro da definição das políticas públicas e que entende o papel, a relevância, a importância de promover e de apoiar as famílias como meio para o desenvolvimento integral, para o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades, para que as famílias funcionem bem e que as nossas cidades funcionem bem e que o nosso país possa funcionar bem, porque a família, como está na Constituição, é a base da sociedade, e quando ela funciona bem, a educação vai funcionar melhor, a comunidade vai funcionar melhor, e esse é um caminho que a gente deve trilhar, e a gente começa a aprofundar, a dar mais passos nesse caminho, e eu acho que o apoio, a participação, o envolvimento da sociedade é fundamental para que os governos, seja na esfera municipal, estadual, federal, poder legislativo, poder executivo, possa continuar centrando atenções nisso e dar passos concretos e significativos para o bem das nossas famílias e para o bem da nossa sociedade. Muito obrigado.